O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondemos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura de Eclesiástico, que é um livro sapiencial, né, que busca a sabedoria, fala de uma ação de graças de alguém que busca a sabedoria desde as primeiras idades, desde a adolescência. Quero dar-te graças e louvar-te, bendirei teu nome. Na minha juventude, antes de andar errante, procurei abertamente a sabedoria em minhas orações. Diante do santuário, eu suplicava por ela. Aqui a gente vê que o dom da sabedoria é algo que ajuda muito uma pessoa a não se desviar do caminho divino. Não sei se vocês lembram, qual é a capacidade que o dom da sabedoria dá? Lembra que toda realidade tem os transcendentais que refletem Deus. Verdade, bondade, beleza, unidade, mas... bem, a pessoa sábia, ela identifica em toda a vida, na criação, nas pessoas, onde se encontra a beleza de Deus, a bondade e a verdade. É um dom do Espírito. Isso faz com que ela decida sabiamente quais as opções tomar, qual decisão tomar para a sua vida pessoal. Ela sabe, a pessoa sábia, essa que busca sabedoria incessantemente. Ela sabe, por exemplo, que os mandamentos de Deus não são coisas impostas, sem sentido. Ela consegue notar que quando ela segue os mandamentos de Deus, ela é mais feliz e mais livre. Porque os mandamentos de Deus nos ajudam a usar o nosso corpo e a alma de uma forma mais plena. Quem não está com o dom da sabedoria, começa a achar que nós somos só matéria. Existe só carne. E que eu tenho que ser regido ou pelo prazer, né? Ou pela fuga da dor. São as duas coisas que a carne pede. Prazer e fuga da dor. Só que nós temos notado que quem tem optado por isso não tem sido feliz. Não tem achado sentido na vida. Mais ainda, como a vida, querendo ou não, dificilmente temos prazer em tudo, ou podemos dizer que na maioria das coisas que fazemos não temos prazer. E que a vida nos leva inevitavelmente à dor. Eu posso dizer que a pessoa que não é sábia, que não busca sabedoria, não busca santidade,
tem a tendência natural de ser infeliz. No mínimo, de murmurar. Quando não tem o prazer que queria. Lembra? Vocês conhecem tantas pessoas que trabalham esperando férias. Tira férias, reclama tal. Na hora que termina, já reclama, espera as próximas férias. É alguém que não é capaz de degustar do cotidiano chato, colocando amor no que faz e transcendendo a atividade que faz. Né? Aquele grande ensinamento de São José Maria Escrivá, de que o próprio trabalho santifica. Você pode eternizar, dar amor àquilo que você faz. É essa sabedoria que fez com que o nosso grande Paulo VI, quando foi escrever o Humanae Vitae, em que ele condenava a contracepção, ele foi praticamente execrado por todos os seus companheiros, até pelos padres que ensinavam moral. E ele dizia: vocês ainda vão me agradecer por essa encíclica. E na verdade, desde quando ele escreveu, grande parte da sociedade não obedeceu, né? E investiram cada vez mais na contracepção. E qual foi o resultado? Ora, a contracepção, ela faz com que nós não tenhamos mais aquela imagem e semelhança com Deus de doação total num relacionamento matrimonial que gera vida. Ela transformou a relação sexual simplesmente na busca do prazer. Olha lá, de novo a pessoa que não é sábia. Se isso levou à simples busca do prazer, aquilo que é matrimônio sagrado, que gera vida, na sociedade de hoje se tornou qualquer coisa. Ora, aquilo que é qualquer coisa, ao mesmo tempo não é nada. Não é verdade? Se matrimônio pode ser qualquer coisa, isso esvaziou toda a dignidade do matrimônio. A tal ponto que eu tenho, às vezes, esposas que venham me perguntar: padre, quando eu tenho relação sexual com meu esposo no domingo, eu posso comungar? Se for antes, por exemplo? Claro, né? O relacionamento sexual no matrimônio é sagrado. O problema é que, com a contracepção, ele foi tão bombardeado que até tem a tendência de achar que é sujo. E na verdade não é. Ele é sujo fora do matrimônio. Fora do conceito de gerar vida como a Trindade gera. Então o grande Paulo VI sofreu absurdamente. Assim como sofre quem fala hoje isso. Mas na verdade, quem tem sabedoria vê que ali as consequências foram dramáticas. E no Evangelho, Jesus tinha acabado de expulsar os ladrões do templo, né? E os sumos sacerdotes ficaram nervosos. Com que autoridade você diz isso? Aqui também é a falta de sabedoria, que não tem capacidade de discernir onde está a verdade, né? Se Jesus é a verdade, e aqueles que estavam no templo não conseguiram ver que ele é a verdade, é porque não tinha, na verdade, a sabedoria. Agora, o que é o fator primordial para ser sábio? Humildade. A pessoa que é humilde tem grande possibilidade, principalmente se perde, de ser sábia. Por quê? Porque o Espírito Santo encontra uma docilidade na mente, no coração, para o conhecimento sobrenatural. É a pessoa que sabe que ela não exaure a sua existência, que nós temos uma alma imortal. Então a pessoa que é humilde, ela reconhece a dependência de Deus e tem grande chance de ser sábia. Aqui
os sumos sacerdotes foram aqueles orgulhosos, que apesar de estar no templo, apesar de às vezes decorar a Bíblia, muitos decoravam mesmo, não tinham abertura de coração. E por isso não conseguiram ver em Cristo verdade, amor, né? Bondade no caso, e beleza. E Jesus, sendo esperto, vendo que aqueles corações estavam fechados e que eles tinham que primeiro se converter, sabendo que na época também, para os judeus, ninguém poderia dar testemunho de si mesmo, Jesus sabiamente pergunta: e com qual autoridade era o batismo de João? Vinha de onde? Do céu ou dos homens? Por quê? Porque João deu testemunho dele. João disse: eis o Cordeiro de Deus, que eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Ora, ali ele deixou o pessoal numa de calça curta, né? Porque se fala que é do céu, eles vão perguntar por que não acreditaram nele e também não acreditam em mim porque ele me apontou. Se diz que é dos homens. Todo mundo tinha João como grande profeta. Eles sabiam que poderiam ser apedrejados pelo povo. Isso é sabedoria. E aquilo que eu já disse anteriormente, a sabedoria não requer necessariamente estudos, né? Tem muitas pessoas humildes que não sabem nem ler, mas que têm uma humildade, vida de oração, que tem uma sabedoria extraordinária. E tendo essa sabedoria, chega nessa conclusão do Salmo: os ensinos do Senhor são sempre retos. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. Ela não é opressão para a alma, ela é conforto para a alma. Quem segue a lei de Deus não está escravo. Eu não estou escravo porque a igreja me impôs o celibato. Pelo contrário, quanto mais eu me abro a essa vocação, mais livre eu sou. Não é uma opressão. Seria opressão? Claro, se eu não vivo a minha vocação numa intimidade cada vez maior com Deus. Mas também é uma opressão casamento sem Deus. Você tem que ficar com a outra pessoa o resto da vida, não mais ninguém, e às vezes com defeitos. Todas as vocações, você só é capaz de ser livre se você tiver uma vida íntima com Deus na oração, de humildade e buscando sabedoria, para entender que também no matrimônio chato, também nos defeitos da esposa ou do esposo, eu posso me santificar, eu posso oferecer para Deus, eu posso viver aquele cotidiano, né? A esposa, com aquele cotidiano chato de cozinhar todos os dias, lavar roupa, papapá, aquilo que muita gente que busca o prazer, não, eu prefiro não mexer com coisas, mas a pessoa sábia pode fazer das pequenas coisas eternas, colocando um amor no que faz. Não o amor próprio, mas o amor que recebe de Deus na oração. E aí sim, lavar banheiro se torna transcendente, fica para sempre. A comida que faz, né? A cozinha se torna quase o céu na terra. Tantos santos que eu já falei, que foram colocados na cozinha e se tornaram santos famosos, né? Lavando pratos, descascando batatas e assim por diante. Não impediram eles de ser grandes santos. Não depende do que você faz, o amor que você coloca. Mas para isso você tem que ter sabedoria. Olha o que o Salmo diz: os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. Opa! Nós confirmamos isso na sociedade. O povo que não quer seguir os mandamentos de Deus não são alegres. São sempre frustrados, sempre tristes. Nunca o índice de depressão foi tão alto como hoje. Nunca. Nunca foi tão alto o índice de suicídio. E a sociedade está cada vez mais pagã, afastada da igreja, e cada vez mais buscando o prazer e fugindo da dor. O mandamento do Senhor é brilhante para os olhos, é uma luz. É puro temor do Senhor.
imutável para sempre. Temer a Deus, né? Mais um dom. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Olha que belo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje no dia de São Paulo VI, eu queria que ele intercedesse para que cada um de nós, principalmente os paroquianos aqui dessa paróquia São Paulo VI, vocês rádio ouvintes, peçam hoje o dom da sabedoria. Porque através do dom da sabedoria, você vai começar a decidir onde está a beleza, onde está a bondade, onde está a verdade. E decidindo nesse caminho, é inevitável que vocês cheguem um dia à santidade. A santidade de quem busca, na verdade, a Deus. São Paulo VI, rogai por nós. Vamos ao ofertório.